Museu de Toledo, chegamos depois de 32 km, chegamos no estádio de São Paulo. Aí, galerinha. Bom, o São Paulo Futebol Clube vai nascer de uma fusão, né? De um lado nós temos o Clube Atlético Paulistano, que era um clube de peso, também de famílias abastadas, mas que não era a favor do profissionalismo que o futebol estava adotando, e a Associação Atlética das Palmeiras, né? Essa fusão se dá lá em 1930, né? Só que aí o São Paulo vai passar por alguns problemas e tal, e ele vai se firmar mesmo em 1935. Bom, daí em 1942 São Paulo vai fazer uma das contratações mais caras da época, que é o Diamante Negro, conhecido como Diamante Negro, mas é o Leônidas da Silva. E isso tudo envolve uma questão, né, porque o negro demorou para ser aceito no futebol da elite, mas é como eu disse para vocês, a partir de uma época, né, eles começaram a abrir espaços para negros, para os menos abastados, porque a intenção dos clubes agora era ganhar. Então ele tinha um campo ali na Ponte dos Bandeirantes, né, na primeira fase dele, de 1930 a 1935, né, que chamava Chácara da Floresta, e ele era conhecido como São Paulo da Floresta. Depois ele, mais pra frente, vai ter um período ali no Canindé, que ele vai ficar lá, e ele é conhecido até como Ilha da Madeira. E aí mais ou menos em 1955 ele repassa o Ilha da Madeira. E aí em 59 começa a construção do Morumbi. O estádio do Morumbi é o terceiro maior estádio do Brasil. E o estádio deles também acomoda aí eventos, shows, diversos artistas nacionais e internacionais já tocaram aqui. Coldplay, Lady Gaga, Michael Jackson, enfim, uma infinidade de shows e eventos que já teve aqui. Esqueci de contar para vocês um fato interessante da história do São Paulo, que lá em 1943 já havia 12 anos sem título, e aí numa reunião, uma das atas lá da reunião, dizem, né, que eles fizeram uma brincadeira e falaram: olha, a gente vai jogar a moeda para cima, né? Se a moeda cair em cara, Corinthians vai ser campeão. Se cair em coroa, Palmeiras vai ser campeão, que eram os favoritos, né? E justamente nesse ano, 1943, o campeão foi o São Paulo, para calar a boca assim de todo mundo. E aí ficou então um episódio aí, o dia em que a moeda caiu em pé. Bom, cheguei aqui no estádio do Pacaembu, um estádio muito importante, né, para o estado de São Paulo. Foi construído lá em 1940, tem diversos fatos históricos marcantes desse estádio aqui. Foi, né, uma das casas aí do Corinthians por muito tempo. Eu, inclusive, o primeiro jogo que eu assisti do Corinthians foi nesse estádio. Eu era bem jovem. E assim, foi considerado um, né, dos estádios mais modernos da América do Sul.
Ele foi realizado ali mesmo durante o governo de Getúlio Vargas, como um modo também de modernização de São Paulo. Hoje ele abriga, né, o Museu do Futebol, foi palco da Copa do Mundo de 1950, Palmeiras foi o que mais ganhou aqui, né, são 26 conquistas, e ele é tombado pelo Patrimônio Histórico-Cultural desde 1998. Ele tem colunas semelhantes ao Estado Olímpico de Berlim, né, e foi o símbolo, por muito tempo, foi o símbolo do progresso do Brasil. E quando esse estádio foi inaugurado, né, nada mais nada menos que o próprio Getúlio esteve aqui. E aí, gente, durante a ditadura de Getúlio Vargas era proibido bandeiras estaduais. Só que o São Paulo Futebol Clube herdou, né, as cores da bandeira de São Paulo, que era o preto, vermelho e o branco. E aí, quando os clubes estavam desfilando na inauguração do estádio, quando o São Paulo entrou, ele foi super ovacionado, o estádio inteiro ficou de pé aplaudindo, né, porque era uma questão não só do clube, mas assim, a paixão pelo estado de São Paulo. E o estado de São Paulo odiava Getúlio Vargas desde a Revolução Constitucionalista de 1932, e desde aí ele ficou como o clube o mais querido. Depois fizeram inclusive um concurso para saber de fato quem era o mais querido, com direito a troféu e tudo. Teve mais de 11 mil votos e São Paulo ganhou. Foi bem interessante assim. In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in... Chegamos no Palestra Itália. Palmeiras aí que tem uma história bem interessante também, que se mescla entre esporte e política, né? Bastante gente que não gosta de política, não entende que a política está em todo canto, em todo lugar. Você mora lá aí, ó. O antigo Parque Antártica, né? Que falavam que ele era jardins suspensos, porque aqui tem enchente. Então ele foi construído no nível maior mesmo que a rua, justamente para evitar esse tipo de problema. Bom, o time, gente, é formado lá na Primeira Guerra Mundial, 1914, com o nome de Sociedade Esportiva Palestra Itália. No entanto, na Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas ele vai perseguir qualquer representação dos países do eixo aqui no Brasil. Em 1942, a diretoria palestrina teve que mudar o nome de Palestra Itália para Palestra São Paulo. No entanto, depois de algum tempo, isso não foi suficiente. E aí eles mudaram novamente, um segundo nome, uma segunda mudança para Palmeiras. E não diferente do clube do São Paulo, ele também teve um investimento muito grande de famílias abastadas aqui de São Paulo. E uma delas foi a família Matarazzo, que deu todo um suporte, toda uma ajuda para eles conquistarem aí o seu primeiro campo de futebol. Mas tem um feito também muito interessante, muito legal e importante desse clube, onde o clube vai abrir instalações na rua Líbero Badaró para Cruz Vermelha, fazendo um hospital temporário lá no período da gripe espanhola,
que assolava toda a Europa e que chegou também no Brasil, chegou em São Paulo. Gente, a gripe espanhola foi uma loucura, foi uma pandemia também. Matou mais de 11 mil pessoas no Rio de Janeiro, matou muitas pessoas em São Paulo, e foi uma coisa assim de falta de políticas públicas também. Eles demoraram muito para intervir, demoraram muito, sabe, para ter a famosa quarentena. Depois que muitas pessoas morreram, teve um jogo também do Campeonato Paulista que os agentes sanitários fecharam a partida, suspenderam a partida 1 hora antes do jogo, para vocês terem uma ideia do que foi. E foi uma loucura também. Na época falava-se de remédios que não tinham nenhuma eficácia científica, mas que foi muito difundido, e aí esses remédios acabavam das prateleiras das farmácias. Inclusive a tão famosa caipirinha que nós conhecemos surgiu nesse período, porque diziam que a cachaça com limão curava a gripe. Então acredita-se que a caipirinha ela foi criada justamente nesse contexto da gripe espanhola em São Paulo. Então, galera, vocês sabem porque o Palmeiras tem o apelido de porco? Eu já vou contar pra vocês. Em 1969, 2 corintianos, jogadores, né, se envolveram em um trágico acidente de carro e morreram. Mas nisso já estava rolando um campeonato e a diretoria já tinha dado o nome de todos os jogadores. Então o Corinthians entrou, né, com um pedido lá na Federação Paulista de Futebol, pedindo para que se substituísse esses 2 jogadores. A confederação aceitou, desde que todos os clubes envolvidos, que eram 14 clubes no momento ali, aceitassem essa substituição. Só que só o Palmeiras não aceitou essa substituição dos jogadores, né? E aí o presidente falou: nossa, que atitude de porco, né? Que espírito de porco é esse de não ter aceitado a substituição. A partida seguinte, entre esses 2 times, lá no Morumbi, os corintianos soltaram no campo o animal, o porco, né? E enquanto o porco estava correndo, eles gritavam: porco, porco, porco. E nisso o apelido super ficou, mas esse nome, esse apelido que pejorativamente foi dado para o Palmeiras, ele acabou sendo incluído mesmo, sendo aceito. Em 1986, então, o Palmeiras acabou assumindo e aceitando, né, o porco, e ele virou mascote também do time, junto com o periquito, que era um periquito na época. Canindé, estádio da Portuguesa, né? Quase não é mais um estádio, não funciona mais como estádio, já comportou mais de 23 mil pagantes aí, mas hoje em dia ele é alugado, né, para eventos religiosos e tal, para alguns shows. Ele já foi conhecido como Ilha da Madeira, porque por um tempo São Paulo
alugou aqui, né? Ficou como sede aqui. E aí as arquibancadas, alguns alambrados eram de madeira. O Canindé é de 1972 e antigamente ele pertencia a um clube alemão. E aí a Portuguesa comprou e é isso. Infelizmente está desativado no momento. Vocês percebem que bastante clubes, eles estão, né, ao lado da Marginal. Porque, claro, antes disso tudo virar uma loucura, antes de construírem as marginais, nós tínhamos o rio Tietê. E foi um rio aí, lá no século XIX, que comportava vários esportes, né? De remo, natação, ao lado da Marginal Tietê, porque era onde tudo acontecia a nível de esportes.